E hoje, orando, durante o dia, Deus ele colocou isso no meu coração. Eu vou falar sobre comunicação. Por quê? Porque um dos 3 maiores motivos para o divórcio é a má comunicação. Alguns dizem que é o orgulho, porque o orgulho não te deixa comunicar bem. Então é sexo, dinheiro e também a má comunicação. E nós queremos ter uma família feliz. Nós queremos entender como nós precisamos comunicar com o adolescente, essa geração nova, essa geração da tecnologia. Nós precisamos entender como a gente se comunica com os mais velhos. Nós precisamos entender como a gente se comunica com pessoas da mesma idade, mas pessoas que são solteiras ainda, pessoas que são casadas, mas não têm filhos, pessoas que são casadas e têm mais filhos que a gente, pessoas que foram casadas e agora estão divorciadas, e às vezes na nossa idade, né? Na sua idade. Pessoas que são casadas, se divorciaram, casaram de novo e têm uma nova experiência. Então a maneira com que a gente se comunica com as pessoas diz muito acerca do nosso destino, diz muito acerca do nosso comportamento e também das nossas amizades. Tem pessoas que estão perdendo famílias porque não sabem se comunicar. Tem pessoas que perdem filho porque não sabem se comunicar. Tem pessoas que saem de ambientes como empresa, como igreja, como até mesmo mudar o local onde mora. Por quê? Porque houve uma briga, uma discussão, não soube se comunicar. Tem pessoas que, infelizmente, estão perdendo muitas oportunidades, porque na hora que está na entrevista de emprego, quando ela abre a boca e começa a falar, ela perde a oportunidade e ela não entende nem por quê. Eu tenho currículo, eu estou aqui, né? Essa oportunidade apareceu para mim, mas na hora de abrir a boca e falar, perdeu a oportunidade e ela nem identificou o que ela errou. Então a comunicação, ela é muito importante nos nossos dias. A comunicação, ela é muito importante para a nossa família. A comunicação, ela é muito importante em tudo que a gente faz. Afinal de contas, Deus começou a fazer todas as coisas através da comunicação, através da fala. E haja luz e houve luz. Então, pensando nisso, hoje eu vou falar com você sobre segredos bíblicos para me comunicar melhor. Segredos bíblico para nos comunicar melhor, para me comunicar melhor. E o primeiro versículo que eu quero trazer para você é um versículo que eu amo muito, é um versículo que eu falo a todo momento. Talvez você que tem um pouco mais de contato comigo e a gente conversou um pouco, você já viu falar sobre esse versículo, que se encontra em Colossenses capítulo 4, versículo 6, e diz assim: que as vossas palavras seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O primeiro segredo que eu quero trazer para você como uma revelação é que você não pode falar da mesma maneira com todo mundo. Você não pode falar da mesma maneira com uma mulher e você não pode falar dessa mesma maneira com um homem. Você não pode falar da mesma maneira com um filho e você não pode falar da mesma maneira com outro filho. Você não pode falar da mesma maneira com o seu marido e é a mesma maneira que você falava com o seu pai. As vossas palavras precisam ser agradáveis e temperadas com sal. O que significa ser temperada com sal? Significa que a pessoa, ela vai ouvir o que você está falando e ela, por mais que ela talvez não goste, ela vai conseguir te entender e ela vai ver proveito naquilo. No fim, vai ser agradável. Por quê? Porque ela vai falar assim: eu entendi o porquê que ele está falando, mesmo se as palavras forem duras. Por quê? Porque, entenda isso, se alguém fala com você de uma forma mais dura, ele coloca mais sal, e ele percebe que precisa colocar mais sal, é porque ele te ama, é porque ele se importa, é porque ele está se arriscando a falar de forma mais dura com você algo que ele sabe que talvez você não vai gostar, e está arriscando você não gostar, e você se afastar, e você falar mal, e você criticar.
Todas as pessoas que chegam para você para poder te corrigir, para poder trazer uma crítica construtiva, para poder te alertar e falar, olha, não faz isso. Olha, cuidado com quem você anda. Olha, essa palavra que você falou não foi legal. Olha, eu acho melhor você não fazer dessa maneira na próxima vez. Todas as pessoas que chegam para te alertar, para nos alertar, elas estão correndo um grande risco. E às vezes a gente está tão de olho no nosso ego, a gente está tão de olho naquilo que a gente quer ou aquilo que a gente deixa de querer, que a gente nem se importa com aquilo que a pessoa está falando, porque a gente está ligado em nos proteger e nos defender. Mas se a gente olhar, é muito arriscado alguém chegar para você e falar algo da sua vida, e falar algo que você está vivendo, a ponto de querer que você melhore, a ponto de querer que eu melhore. Então, as nossas palavras precisam ser temperadas com sal. Por exemplo, se você pega alguém que tem um temperamento mais firme, alguém que tem um temperamento mais resoluto, alguém que é um pouco mais cara fechada, que ri pouco e fala duro com algumas pessoas, provavelmente essa pessoa você pode colocar um pouquinho mais de sal. Se a pessoa for imatura, ela vai tratar os outros de uma forma que ela não gosta de ser tratada, e você já vai perceber por aí. Mas uma pessoa que tem um temperamento um pouco mais forte, você tem que ser um pouquinho mais firme com ela, porque senão ela te monta. Porque senão você fala doce com ela e ela fala, isso daqui ó, dá para ir para cima. Esse daqui dá para influenciar ele. Isso daqui é bobinho. Isso daqui é bobinho. Mas uma pessoa com temperamento mais tranquilo, mais manso, né? Você vai ver que você fala do mesmo jeito que você fala com aquela outra pessoa, essa daqui quase chora. Aí você fala assim, mas eu estou falando normal, né? Por que você está falando normal e essa pessoa está sofrendo e a outra pessoa chega até a discutir com você? Tem pessoas que você fala de um jeito que quem passa na rua está falando, está brigando. Aí você fala, não estou brigando, a gente se entendeu, a gente saímos bem da conversa e ele começou a gostar ainda mais de mim. Mas se você colocar o mesmo tempero, a mesma quantidade de sal nessa que você colocou lá nessa pessoa, a pessoa nunca mais vai falar contigo. Por quê? Porque você precisa entender quem você está falando. Com quem você está falando, o temperamento da pessoa. Você precisa ir aos poucos para você perceber se essa pessoa ela vai aguentar e ela precisa de uma palavra mais firme ou não. Se uma palavra mais amena vai resolver o conflito, a situação. Sabe qual é o problema? O problema muitas vezes é que a gente fala do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e não leva desaforo para casa, e tem que falar mesmo, porque tem que fazer aquilo que eu quero, e tem que falar porque está errado, então eu coloco o tempero que eu quero, e eles que engulam. É a comida que eu quero. Eu nem pergunto se a pessoa ela, tem pressão alta, se ela pode comer muito sal. Eu não pergunto. Eu já vou metendo sal logo e a pessoa nunca mais volta lá em casa. Por quê? Porque eu nem perguntei se aquela pessoa se agrada de um alimento assim. Mas a gente muitas vezes escolhe a quantidade de sal que a gente vai falar com as pessoas não pelo temperamento, pela história ou pela ferida da pessoa, mas porque a gente quer falar assim e a gente acha que é o certo. Então que as vossas palavras sejam temperadas com sal, para saber como responder a cada um. Como que eu vou temperar? Não é de acordo com o que eu quero, é de acordo com o que a pessoa aguenta. Então muitas vezes você vai ver eu falando manso com quem merece mais sal. É porque eu não conheço a pessoa, é porque é a primeira vez que eu estou conversando com a pessoa. Você vai fazer uma terapia, você paga a terapeuta, você sabe que ela vai falar umas verdades na sua cara, mas na primeira sessão ela não fala tudo. Na segunda sessão ela também não vai falar e não vai te assustar. Por quê? Porque ela está sabendo a sua história, ela está jogando sal. Para quê? Para que você mostre para ela qual é o quanto você aguenta aquele sal. Conforme o pastor vai vendo, conforme você que é pai vai vendo que aquele filho, ele merece mais sal, aí você vai ser mais firme com aquele filho. Então, não é de acordo com aquilo que você quer, é de acordo com o que o outro está demonstrando precisar ou aguentar naquele momento.
tem mais a ver com o outro do que comigo. A comunicação não tem a ver comigo, com o que eu quero falar, com o que eu quero deixar de falar, porque se eu deixo de colocar sal, ou seja, eu vou colocar tempero nenhum, eu não vou falar nada, vou ficar quieto. Ou seja, a pessoa vai ter uma interpretação acerca da minha ausência, da minha omissão. E a pessoa, ela vai falar assim: o cara não quer conversar, o cara está indiferente, ele não está nem aí para mim. E ela vai ter uma interpretação. Então, até quando eu deixo de falar, é falta de tempero. Quando eu falo de forma mais ríspida, é ser grosso, né? O sal grosso. Com algumas pessoas eu tenho que ser mais grosso. Por quê? Porque aquela pessoa precisa. Eu lembro de uma vez que eu estava com uma pessoa e essa pessoa constantemente brigava comigo. Essa pessoa constantemente levantava a voz para mim. Essa pessoa constantemente estava se exaltando. Chegou um momento que conscientemente eu falei assim: eu preciso colocar mais sal para essa pessoa. Por quê? Porque ela tá se jogando para cima de mim, e ela está montando em cima de mim, e se eu não falar nada, se eu ficar tranquilo, isso vai permanecer durante muito tempo, e eu posso me estressar de uma forma que vai ser violenta. Por quê? Porque eu sou tranquilo, mas o termômetro vai subindo, e quem está fora não vê. Por quê? Porque tem gente que se expressa, tem gente que fica quieto e o termômetro vai subindo. E eu, de propósito, coloquei mais sal. E falei: olha só, é isso, tá. A pessoa regalou o olho, se assustou. E eu por dentro assim, eu tinha que colocar mais sal mesmo. E nunca mais aconteceu aquela situação. Então, tem a ver com o que o outro precisa, com o que o contexto pede. Porque às vezes você é quietinha, porque às vezes você é tranquilo na sua, você é manso. E as pessoas que são mais estressadas, as pessoas que são mais falantes, as pessoas que se impõem mais, elas precisam que ver você se posicionando. Por mais que isso não faz parte de você. Mas isso não faz parte de mim, eu vou fazer barraco, eu vou falar alto. De vez em quando você precisa colocar mais sal. Você precisa. Entenda que as suas palavras sejam temperadas com sal para saber como responder a cada um. Tiago 1,19 diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, todo ser humano, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O sábio, ele economiza palavras. Provérbios diz que palavras são prata, mas o silêncio é ouro. Provérbios diz que até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. Olha quantas chaves, olha quantas chaves você tem para a sua vida, para você se comunicar. Porque aquele que fala demais, ele tem mais chance de errar. Aquele que fala demais tem mais chance de pecar. Então, se você está num lugar e você não sabe o que falar, é melhor ficar quieto. Porque a Bíblia diz que até o tolo, quando fica quieto, ele se passa por sábio. A Bíblia diz que aquele que fala muito, a chance de transgredir a lei, a chance de pecar, também é muito maior. Provérbios 10:19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Ou seja, a pessoa que fala demais, ela tem muito mais chance de errar. E se ela tem muito mais chance de errar, ela vai se ferir o próximo, vai ferir o outro. Então, se você não sabe o que falar, não fale nada. Se você está com dúvida sobre o que falar, não fale nada. Se você está nervoso e você vai responder alguém, não responda. Se você não sabe como direcionar, fica quieto. Muitas pessoas às vezes ficam com raiva de mim, por quê? Porque me perguntam um negócio e eu fico quieto. Pessoas me perguntam por WhatsApp, eu não respondo nada. Algumas pessoas eu respondo a figurinha. Algumas pessoas, elas vêm conversar comigo e falam: mas e aí, pastor? E eu não falo nada. Por quê? Porque eu prefiro ficar quieto e não errar do que me precipitar e falar alguma coisa que depois eu vou ter que consertar. Então, eu aprendi que palavras são prata, mas o silêncio é ouro. Palavras são prata, mas o silêncio é ouro.
Mas a palavra é prata porque a palavra tem valor. Não significa que você tem que ficar quieto o tempo todo. Não significa que as pessoas vão te perguntar alguma coisa e você vai ignorar. Eu aprendi isso de uma forma um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque o homem, dentro de um relacionamento, ele tenta duas estratégias. A primeira estratégia é falar. Ele vai falando, ele fala, aí a mulher replica, aí a mulher fala mais alto, e a mulher fala, não acredito, e não sei o quê. Só que o homem, ele tem uma busca por paz. Todo homem tem uma busca por paz. Toda mulher tem uma busca por segurança. E a mulher, para buscar essa segurança, ela fala. E o homem, para buscar essa paz, ele não fala. Então, na hora que eu tentei falar, eu vi que não estava dando certo. E isso foi dentro do relacionamento com a Carol. Então eu falei assim, essa mulher que eu escolhi para minha vida é temperamento forte. Eita, mulher decidida, mulher que sabe o que quer. Mas eu estou cansado, eu não vou ficar discutindo, não vou ficar conversando desse jeito. Primeiro ano de casamento, meu irmão, foi fight. Foi discussão atrás de discussão. E o homem não está preparado para isso, ele não quer isso, ele quer paz. A busca dele é paz. E a busca da mulher é segurança, e ela precisa colocar para fora, falar, e ver qual é a sua reação para ver se ela se sente segura ao seu lado. Aí eu falei, não vou falar mais. Aí chegou um momento que ela começou a brigar, e eu não falava nada. Só que você precisa falar, você que é homem, você precisa falar. Porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, o homem é o líder da casa. E não tem como eu liderar alguém sem eu falar. Não tem como eu liderar alguém só com gestos, né? Só com olhar. Isso faz parte da comunicação, mas não é tudo. As palavras são importantes. Então, quando eu deixava de falar, a minha esposa, e muitas mulheres se identificam com isso, falavam o quê? Você não me responde. Eu estou aqui falando para as paredes. Eu estou aqui falando, e você não fala nada. Você é indiferente. Você é frio. E eu assim, meu Deus, mas eu não estou falando para arranjar mais briga. Olha Deus falando aí, ó. Mas eu não estou falando porque se eu falar, parece que a briga vai aumentar. Parece que as coisas vão ficar mais difíceis. Então o homem, para evitar a briga, o homem, para evitar a falação, o homem, para manter a sua paz, ele fica na tua. Mas isso é errado. E eu aprendi isso, meu irmão, errando. Por quê? Porque ela me cobrava. E sabe qual era a minha fala? A fala de todo homem que é tranquilo e a mulher é mais para frente. É assim, eu não estou brigando, ela que está brigando comigo. Eu não estou brigando, eu estou quieto na minha aqui, não estou falando nada. Ela que está falando. Eu saio de um quarto, vou para a cozinha, ela vem falando atrás. Eu saio daqui, vou para o banheiro, ela vem falando atrás. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, se ela já está me perseguindo e falando desse jeito, imagina se eu falar alguma coisa. E a casa cai. Só que isso é covardia. Só que isso é omissão. E eu descobri isso num momento muito legal. Um momento que a gente buscou conselheiros. E esses conselheiros eram até de outra igreja, são os pastores, eles também fizeram o nosso casamento. A gente entrou no carro, ela de um lado, eu de outro. E ela, não pode falar metendo pau, né? É uma expressão, você entendeu? E ela falando. E eu assim, isso aí, ela que está errada, né? Estou aqui, quieto. Olha, você tem que entender como você acessa ele. Você não pode ficar falando, sendo mulher rixosa, não. Você está achando que você vai ganhar por causa das suas palavras? E eu, fala. Daqui a pouco o homem vira para mim e fala assim, e você não acha que você está certo, não. Você está errado. Eu falei, mas ela que briga comigo. Aí ele falou assim, não tem essa de um só briga com o outro. Se está havendo um desentendimento, os dois estão errados. Os dois estão brigando. E outra, se você não fala, você está se acovardando, você está se omitindo. Você não acha que você é melhor do que ela só porque você não fala. Porque ela está colocando o sentimento dela para fora. Enquanto isso, você está escondendo seus sentimentos, achando que você é melhor do que ela só porque você não fala. E eu fui escorregando no banco de trás assim. Por quê? Não é porque uma pessoa fala que ela está errada.
Não é porque uma pessoa ela para de falar que ela está certa. Na comunicação não tem isso, de certo ou errado. Por quê? Porque eu posso falar e está certo. Mas eu posso falar e está errado. Depende do momento, depende do contexto, depende da pessoa. Depende, né, se o assunto é hostil, se o assunto traz paz. Então, sabeis estas coisas, meus irmãos. Todo ser humano precisa estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por que pronto para ouvir? Porque você tem 2 orelhas e uma boca, ou seja, você tem que ouvir mais do que falar. Por que tardio para irar? Porque você precisa ser longânimo. O que é longânimo? É você ser tardio para irar. Sabe, na comunicação existe o emissor, o receptor, o conteúdo e o ruído. O emissor é aquele que fala, ele é responsável pelo o que fala e como fala. O receptor é aquele que recebe a mensagem. E o conteúdo é o conteúdo. É aquilo que você está falando, é aquilo que você está transmitindo. E o ruído é aquilo que atrapalha a minha comunicação quando eu estou falando. Porque eu posso virar para a Kelly e falar assim, ó, pega isso daqui, por favor. O que eu estou falando é algo bom. Eu quero que ela me ajude, eu pedi por favor. Mas a maneira com que eu falei surgiu para ela como ruído. E ela vai falar assim, mas eu pedi por favor. Né? Não faz sentido na nossa cabeça. Você me ama? Te amo. Nenhuma mulher vai querer isso, nenhum filho vai querer, você homem não vai querer isso. Ah, fala pra mim, você é apaixonado por mim? Sou apaixonado. Você sabe disso? Sou louco por você. O que tá perguntando? Mas tem gente que é assim, mas tem gente que fala isso. Ou seja, algo na comunicação, e se você estudar isso, você vai ver que parece injusto. Parece muito injusto. Quando eu aprendi isso, eu dei um pulo da cadeira que eu falei, não. Eu sou responsável pelaquilo que a pessoa está entendendo? Não faz sentido, a pessoa tem que entender o que eu estou falando. Mas na comunicação, quem é o emissor, aquele que está falando, é responsável pelo aquilo que a pessoa entendeu. Ou seja, eu sou responsável de saber se você está entendendo o que eu estou falando perfeitamente ou não. É por isso que na pregação eu conto uma história. É por isso que na pregação eu falo palavras difíceis, mas eu falo palavras fáceis. É por isso que na pregação, às vezes eu falo mais rápido, com um tom de voz mais elevado, mas às vezes eu falo mais devagar, para atender todos os públicos. Às vezes eu aplico para homem, às vezes eu aplico para mulher. Sabe, eu preciso fazer com que a maioria das pessoas, pelo menos, entendam perfeitamente aquilo que eu estou comunicando. E muitas vezes eu pergunto, e aí, o que você achou da pregação? E aí, o que você entendeu da pregação? Na comunicação, meu irmão, é muito importante você perguntar para a pessoa, de uma forma suave e inteligente, se ela entendeu. Não é igual a nossa mãe que fala assim, você entendeu o que eu falei? Então repete. Senão vai vir com ruído, e esse ruído vai atrapalhar. A gente até repete, mas a gente não quer obedecer. Por quê? Porque ela falou uma coisa que é certo, mas o jeito que ela falou não acessou. O jeito que ela falou atrapalhou. E deixa eu te falar, um dos maiores ruídos que tem na nossa comunicação são os nossos sentimentos. Por quê? Porque quando eu estou falando com alguém, eu posso falar, você já viu Divertidamente 1 e 2? Eu posso falar como a tristeza. E sempre que eu falar, minha voz vai ser assim. Por quê? Por quê? Porque a pessoa vai falar com voz triste, mas ela não percebe que ela está falando com voz triste. E a pessoa que está recebendo assim, isso que ela está falando é até importante, mas está falando de um jeito que não está nem aí. Parece que ela não quer estar aqui. Ou você pode falar com raiva. Você fala com raiva, não, é isso, tem que resolver. Não sei o quê. Não, é um absurdo que você não entendeu isso que eu estou falando. E você vai falando com raiva e você não entende que a sua raiva é o ruído na comunicação. Por quê? Porque a pessoa, ela
ela não entende, na verdade ela entende, mas ela deixa de querer ouvir porque tem um ruído. E esse ruído é a raiva, esse ruído é tristeza, esse ruído é indiferença, esse ruído é um sentimento que a gente está colocando ali, um ruído de mágoa. Então, na emissão daquilo que eu falo, eu sou responsável pelaquilo que a pessoa entende. E eu coloquei até aqui, né? Existe um código para cada pessoa, sabe? Existe um código. Se eu estivesse falando aqui, né, hoje não temos americanos aqui, mas no domingo, quando tem americano e tem alguém disponível para poder fazer a tradução, eu falo e alguém transmite num código de linguagem diferente, que é o inglês, para aquela pessoa entender. Se houvesse alguém com línguas de sinais, provavelmente, né, alguém ia se despertar para poder aprender a língua de sinais, e enquanto eu estou pregando, a pessoa está fazendo línguas de sinais aqui, entendeu? Por quê? É um código para acessar aquela pessoa, porque não vai adiantar eu falar muito se a pessoa tem deficiência auditiva. Não vai adiantar eu falar em português se a pessoa entende inglês, apenas inglês. Então, existe um código para eu falar com esposa, existe um código para eu falar com a minha mãe, existe um código para eu falar com minha filha, existe um código para eu falar para minha outra filha. Existe um código para eu falar para o meu pai, que é diferente do da minha mãe. Existe um código para eu falar para um homem, que é diferente de outro homem. Existe um código para eu falar para mulheres, que é diferente de outras mulheres. E David, mas isso é muito difícil, é muita informação. Mas conforme você vai ganhando experiência, conforme você vai dando um passo para trás, para primeiro você entender o contexto, para depois você falar alguma coisa, você vai vendo que isso se torna cada vez mais fácil. Porque você não chega querendo ensinar, você não chega querendo aparecer, você não chega, a não ser que a proposta seja essa. Eu estou aqui para pregar, eu estou aqui para ensinar, então eu já chego falando. Eu estou aqui para orar, fazendo a intercessão, então já chego fazendo a intercessão. Eu estou para dar aula no carisma, então já chego dando aula. Mas se é num aconselhamento, mas se é numa amizade, se é em alguém que está querendo abrir o coração, aí é diferente. O código eu preciso perceber. Essa pessoa, ela está vindo e ela está falando e começou a falar de 1900 e Guaraná com rolha, porque é importante para ela, porque tem dor no coração dela. Então, se eu não ouvir aquilo que ela está falando, eu vou falar, o ruído vai continuar, porque ela não está me ouvindo, né? O canal de comunicação está entupido, porque ela precisa jogar para fora, e quando eu falar, a pessoa vai sair dali e não vai ter transformação nenhuma. Por quê? Porque ela precisa desentupir, ela precisa jogar para fora aquilo que está entalado na garganta. Então, quando a gente se conecta com a pessoa entende aquilo que a gente está comunicando. Agora, se a gente não se conecta, a gente acha que está tudo bem, a gente acha que a gente saiu por cima, né? Que a pessoa entendeu, que eu dei uma aula, que eu sei de tudo, que eu falei Bíblia, que eu falei a minha experiência, contei o meu testemunho, mas a pessoa sai dali frustrada. Por quê? Porque eu não me conectei para poder passar a minha mensagem. O canal estava entupido, a pessoa não conseguiu ouvir, ela achou até muito legal, acha você inteligente, mas a pessoa não vai ter transformação de vida nenhuma. Você vai ver que a comunicação tem muito mais a ver com o outro do que com a gente. Jesus, ele fazia perguntas porque ele não estava interessado em falar aquilo que ele sabia. Ele estava interessado em saber o que a pessoa necessitava. O que queres que eu te faça? Desde quando acontece isso? Ele se movia com perguntas. Por quê? Porque eu vou falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, aquilo que a pessoa quer e veio buscar. Porque se eu falar apenas aquilo que eu quero, eu estou perdendo tempo, eu estou jogando conversa fora, eu estou falando para as paredes. Sabe o que eu estou fazendo? Jogando pérolas aos porcos. São coisas muito importantes que eu sei, são ensinamentos, experiências, cursos online e tudo mais que eu fiz, mas do que adianta? A pessoa não sai transformada. Hoje em dia a gente vê que existem muitos cursos online sendo vendidos, mas existem muitos, e já está saturado. E as pessoas estão arranjando estratégias para poder vender mais. E quais são as estratégias? As estratégias são prova social.
eles colocam testemunhos para falar assim, e aquilo que eu estou falando não vem com ruído. Aquilo que eu estou falando não é para mostrar que eu sou bom e ganhar um dinheiro uma vez, é para transformar vidas. Eu tenho provas social, eu tenho testemunho, as pessoas conseguem entender aquilo que eu estou falando e você pode comprar. E você pode aprender comigo, porque isso vai dar certo. Então, a comunicação, existe um código, e esse código é uma chave. A Carol falou hoje numa entrevista, né, no podcast, né? É um programa, né, da Lagoinha, Estados Unidos. E ela falou, existe uma chave, e essa chave não abre duas fechaduras diferentes. Existe um código da porta, e esse código é para essa porta, o código da outra porta é diferente. Então, para você acessar o coração da pessoa, você precisa entender o contexto da pessoa, e você não acessa com aquilo que você analisa da pessoa. Eu analisei, a pessoa é colérica, a pessoa é de serviço, a pessoa fala duro, a pessoa tem um temperamento mais forte, então com essa eu posso falar desse jeito e eu já vou explicar para ela como é que é a vida dela. Não, eu tenho que esperar a pessoa falar, eu tenho que entender o contexto. Eu tenho que entender se aquilo que ela está falando por causa de uma dor, e eu posso estar errado na minha análise ou não. Existe um código para cada porta. Existe uma chave para cada fechadura. Cada filho é diferente. Por exemplo, eu lembro lá em casa que a minha irmã é super curiosa. E eu não sou nada curioso. A Carol sabe, ela fala um negócio comigo, eu falo assim, amor, não sei o que, sei o que. Ah, é? Entendi. Ela fica esperando eu perguntar, eu não pergunto. Se ela não quiser me contar, ela não me conta, eu não sou curioso. Se você fizer um teste de curiosidade comigo, eu vou falar, ok, se quiser contar, tudo bem. Então, a estratégia dos meus pais, para minha irmã e para mim, era diferente. Por quê? Porque ela ia pedir, por exemplo, minha mãe ia pedir alguma coisa para minha irmã. Ela falava assim, ô Deizinha. Ah, não, deixa. Aí minha irmã, o quê, mãe? Não, tá tudo bem, eu vou ver. Não, mãe, pode falar. Eu falei assim, não, eu já falei que tá tudo bem. Não, mãe, agora fala, né? Não, é que eu preciso fazer um negócio e eu não sei se você tá fazendo um negócio aí, né? Eu acho que vai te atrapalhar. É assim, não, mãe, eu vou fazer. Mas você vai fazer, você consegue fazer? Fala o que é que eu vou fazer. Ah, não, é fazer isso e isso. Ah, só isso eu faço. Faço agora. E aí, comigo tinha que ser diferente, porque se ela chegasse para mim e falasse assim, ô David, não, deixa. Aí eu olhava assim, então tá bom. Você nem vai perguntar o quê? Eu falei, não, se for importante você me fala. E ficava com raiva de mim. Ficava com raiva de mim. De mim! Tipo assim, Por quê? Porque comigo o acesso é diferente. Se a pessoa chegar falando alguma coisa assim, eu não vou ser curioso. Eu não vou ficar fazendo pergunta. Por quê? Porque eu acho que é uma informação importante que a pessoa tem. Se ela quiser me passar, tudo bem. Mas tem pessoas que são mais curiosas. Então, até na educação dos filhos, a gente precisa entender o código de cada um, como acessar cada um, porque se eu tento uma coisa com um e eu falo, vai funcionar com o outro, não funciona. Eu incentivo todo pai de 2 ou 3 filhos, ou 4 filhos, ou 5 filhos, ou 6 filhos. Tem que sair com cada um. Chega um momento que você fala, eu tenho que sair com esse daqui. Beleza, agora eu tenho que sair com isso daqui. Por quê? Porque você vai ver que um gosta de teatro, gosta de cinema, gosta de jogar xadrez, gosta de coisas tecnológicas. E você vai ver que o outro, ele vai gostar de judô, ele vai gostar de futebol, ele vai gostar de coisas, né, de festa, ele vai gostar dessas coisas. Você vai ver que é diferente, o acesso é diferente. Então, se a gente não respeitar a diferença do outro, a nossa comunicação sempre vai ser ruim. Sabe? Quando eu falo de homem e mulher, muitas vezes você vai ver que o homem sempre é diferente da mulher. Ou o homem mais para frente é aquele que enche o ambiente, é aquele que fala mais, é aquele que é mais líder, e a mulher é super calma, tranquila, em paz. Ou a mulher é desse jeito, a mulher é líder, a mulher é para frente, a mulher enche o ambiente, a mulher... E o cara super na dele, tranquilo. Sabe, você precisa respeitar a diferença
daqueles que Deus colocou na sua vida para esse tempo, ou para o resto da vida, igual um marido, igual um filho. A gente precisa respeitar a diferença. Por quê? Porque a minha esposa não me trouxe o que me sobra, ela me trouxe o que me falta. E quando eu entendo isso, a engrenagem ela encaixa e ela gira perfeitamente. Mas enquanto eu não entendo isso, eu vou brigar com ela falando mal daquilo que mais me chamou a atenção nela. Me chamou a atenção porque ela é expansiva, porque ela ri alto, porque ela coloca roupa colorida, porque ela é criativa, porque ela vai para frente, quer viajar. Depois de alguns anos de casado, eu estou reclamando das mesmas coisas que me chamou a atenção nela lá no namoro. Por quê? Porque é aquilo que me atraiu, é aquilo que me complementa, é aquilo que eu preciso. Mas chega um momento que se a gente olhar só para o nosso umbigo, a gente vai reclamar exatamente daquilo que chamou a atenção da gente lá atrás. E isso não faz sentido, porque a gente vai reclamar, a pessoa vai mudar a identidade só para te agradar e depois você não vai querer mais, porque vai falar assim, não foi essa pessoa que eu me apaixonei, não foi essa pessoa que me atraiu. Então, toda comunicação tem a ver com o contexto acerca da pessoa e não daquilo que eu quero falar, daquilo que eu quero fazer. Sabe, você precisa descobrir o código que leva a sua mulher para a cama. Aleluia. Você precisa descobrir o código que faz esse homem querer voltar para casa. Tem homem que fica no bar o tempo todo, tem homem que fica querendo trabalhar mais, tem homem que fica enfornado na igreja. Por quê? Porque o homem, lembra que eu disse, o homem sempre busca paz. Então, se ele não tem paz dentro de casa, ele vai querer fugir para algum lugar. Você tem que descobrir o código que deixa o seu patrão feliz. Se é serviço, se é... Enfim, você precisa descobrir o que ele quer. Como é que eu atendo? Para que ele me contratou? Isso que vai fazer diferença. Sabe... Você precisa entender que o mais importante não é o que você fala, mas o que a pessoa entende. Lá na Avenida Brasil, lá no Rio de Janeiro, tem um viaduto que todo mundo chama de viaduto dos cabritos. Viaduto dos cabritos. Só que se você passar na Avenida Brasil e você ler o nome, você vai ver o nome que está escrito lá. Viaduto Oscar Brito. Então, na hora que falou viaduto Oscar Brito, a comunicação, ela começou a ter tanto ruído que ficou viaduto dos cabritos. Tirou o viaduto, algo que o cara fez, né? Algo que o cara desenvolveu com a sua inteligência, com o seu trabalho, o seu profissionalismo, tirou dele e colocou num animal. O viaduto não tem mais o nome dele, o viaduto é o nome do animal. Tem um lugar lá também, no Rio de Janeiro, que se chama Ilha de Guaratiba. Aí, como essas coisas eu procuro saber, né? Não foi eu que procurei saber, não, mas muita coisa em Minas Gerais eu procuro saber. Aí alguém foi procurar saber e falou, mas por que ilha, se aqui não é uma ilha? Por que ilha? E ninguém sabia responder. Aí um dia o cara passando, viu um senhor na praça e falou, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor já tem muitos anos que mora aqui? Sim, sim. Você sabe por que aqui é Ilha de Guaratiba e não é, né? É que não é uma ilha? Ele falou assim, meu filho, deixa eu te explicar. Há muito tempo atrás, isso tudo aqui era uma fazenda. É fazenda enorme. E tinha um dono só. E esse dono era o William. E o nome do bairro era Guaratiba. Então era William Guaratiba. Ilha de Guaratiba. Ilha de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Ilha de Guaratiba. Um dia uma pessoa, ela estava sentada numa mesa e ela falou para o garçom, ô garçom, eu estou aqui no tempão. Aí o garçom, ele olhou, foi na cozinha e voltou com uma cesta de pães e deu pão. Ele falou, mas para que você trouxe pão? Aí ele falou, você falou, eu estou aqui e não tem pão. Não, eu falei, eu estou aqui um tempão. Porque o importante não é o que você fala. O importante é o que a pessoa entende. E por mais que isso pareça injusto, é importante você perguntar.
Não tenha medo de perguntar. E a maneira que você pergunta, né? Você entendeu o que eu falei? Não, não é assim. É assim, ó. E aí, o que nós vamos fazer agora? Eu consegui passar de forma clara? Eu consegui te explicar aquilo que eu estou sentindo? Você entendeu o que está no meu coração? O que nós vamos fazer? Quais são os próximos passos? Para você tirar da pessoa que você está conversando aquilo que ela entendeu, porque às vezes você está falando uma coisa e ela está entendendo uma coisa totalmente diferente. Nós precisamos entender isso. Provérbios 21, 23 diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Porque aquele que fala muito tem mais chance de ferir, tem mais chance de pecar, tem mais chance de se precipitar. Então a pessoa fica angustiada: por que eu falei aquilo? Meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por que eu não falei? Então, nós precisamos entender que existem maneiras diferentes de nos comunicar. E eu vou falar contigo, para terminar, algo que é muito importante. Principalmente quando a gente fala com homens ou mulheres, a nossa maneira de comunicar é diferente. A gente voltou de viagem e eu apareci com algumas roupas novas, né? Essa daqui é nova, a outra camisa é nova. E uma mulher falou para mim assim, uma ovelha, falou assim: pastor, você voltou de viagem, tá com as roupas novas, né? Fez compras. Aí eu parei e fiquei assim, eu acho que ela tá me elogiando. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim: não, pastor, eu elogio, as roupas são bonitas. Falei assim: ah, obrigado. Porque o linguajar da mulher é indireto. É indireto. Ela não fala de forma direta. Isso é muito difícil para o homem, porque o linguajar do homem é direto. O não para o homem significa não. O não para a mulher, às vezes significa sim. Ah, não. Às vezes significa talvez. Ah, não. Não. Às vezes significa não. O nunca para o homem significa nunca. Sabe, se você pergunta para um homem, quando ele chega em casa cansado do serviço, fala assim, a mulher fala assim com ele assim: olha, amor, a gente nunca sai, a gente nunca faz nada. O homem, ele se ofende, porque nunca para o homem é nunca. Que nunca? Mês passado a gente foi lá comer um cachorro quente. Você não lembra? A gente foi lá na igreja lá, teve a festa country lá, a gente comeu um monte de coisa lá do Brasil. Você não lembra que a gente foi lá no restaurante lá em Orlando, 2 meses atrás? Que nunca. Aí ela vem e ela fala, ele não entendeu o que eu quis dizer. Porque quando a mulher fala, a gente nunca sai, sabe o que ela querendo falar? Amor, me leva para sair. Viu aí, mulheres? Me leva para sair. Aí ela fala assim: ai, amor, não é isso, é porque eu quero sair, eu quero ver gente. Aí você já tem uma briga, porque o homem falou assim: quer sair e ver gente, e ainda nem considerou as vezes que a gente saiu, né? Por quê? Porque ele acabou de falar e ela não pediu desculpa, porque ela falou que era nunca, mas na verdade não era nunca, e a comunicação virou um atrito. Sabe o que é nada para um homem? O nada para um homem significa nada. É sério, o homem chega cansado do trabalho, aí a mulher pergunta assim: e aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Nada. Aí na cabeça do homem é assim: nada. Aí ele responde: olha, vou tomar um banho demorado, vou comer alguma coisa e vou dormir. Ok. Aí se é o contrário, o homem está em casa, a mulher chega e ele pergunta: e aí, amor, aconteceu alguma coisa? Ela: nada. Aí o homem, ele vai olhar para a resposta e vai falar assim: ah, então tá bom. Então toma um banho, come alguma coisa e dorme. Porque na cabeça dele o quê? Nada é nada. Por quê? Porque a linguagem da mulher é indireta. A linguagem do homem é direta. Entenda, o homem sempre busca paz. A mulher sempre busca segurança.
O homem, ele sempre quer solucionar problemas. A mulher, ela sempre quer comunicar sentimentos. Pode prestar atenção. As mulheres estão passando por alguma coisa terrível. Elas vão falar com o marido. Você acredita o que fulano fez? Você não sabe o que falaram? Não, amor, e não sei o quê. Aí o homem vira para ela e fala assim, simples, é só se afastar dessa pessoa. Você não me entende, né? Tô aqui falando do meu sentimento e você não tá nem aí. Não, eu tô te dando a solução. Se tá te dando problema, se afasta dela, acabou. Mas a mulher, sabe o que a mulher quer? O que a mulher quer, mulheres? A mulher quer que o homem trate ela igual outra mulher trataria. Ai, amiga, é verdade? Ai, amiga, que triste, né? Dá uma raiva. Então, uma boa dica de comunicação. O homem acha que deve comunicar com a mulher como outro homem comunica. A mulher acha que o homem deve comunicar com ela como outra mulher comunica. Então nós precisamos respeitar as diferenças. Nós precisamos respeitar a diferença. Eu coloquei muito mais coisa aqui, mas nosso tempo acabou. E eu quero deixar alguns conselhos rápidos para você. Sabe, se você fala muito e você é muito envolvida em sentimentos, beba água. A pessoa tá falando, você vai lá e bebe água. Na hora que vier um negócio na sua, você vai lá e bebe água. Eu estava num aconselhamento essa semana e era um aconselhamento de casal. E eu falei, fala, homem. O homem começou a falar, a mulher ficou quieta. Agora fala, mulher. A mulher começou a falar, o cara interrompeu 3 vezes, foi bebe água. Deixa ela falar. Mas é mentira. Deixa ela falar mentira. Mas isso não aconteceu. Deixa ela falar que não aconteceu. Bebe água. Porque se você não respeitar o tempo do outro falar, na hora que você for falar, o outro não vai te ouvir. Se você fica cortando ele toda hora, cortando ela toda hora, se ela começa a falar, você fala, mentira, não, que é isso? A pessoa, ela se sente desrespeitada, e quando ela se sente desrespeitada, ela não vai te ouvir. Sabe o que ela vai fazer? Vai esperar você parar de falar para poder te atacar. Ela não vai te ouvir para te compreender e conectar. Então, beba água. Outro conselho, brigue na frente dos outros. Ou brigue como se Jesus estivesse do seu lado. As pessoas falam, roupa suja se lava em casa. Mas tem tanta roupa acumulada, tanta roupa colorida, tanta roupa pesada com roupa íntima, que se você jogar tudo na máquina, vai quebrar a máquina. Dá até divórcio. Agora, se você pegar essa roupa e conversar na frente de um pastor, conversar na frente de um terapeuta, conversar na frente de um casal de amigos, de um líder de GC, aí a conversa é diferente. Porque na hora que o cara for falar, que? Não é isso não, pastor. Agora, se fosse em casa, ia falar, o quê? Você é mentirosa, rapaz. E esse nariz de Pinóquio aí, não tem vergonha, não? Mas na frente de outra pessoa, ele não fala assim. Na frente de outra pessoa, a mulher não desrespeita ele da forma que está desrespeitando em casa. Então chega um momento que precisa de intervenção. Precisa de um terceiro. Precisa de alguém só para falar assim, você já falou, deixa ela falar agora. E esse cara talvez nem vai falar muita coisa. E vocês vão conseguir se entender, porque tem tanto ruído que precisa de alguém para tirar esses ruídos para poder entender a comunicação. Sabe? O que falar, como falar e a hora certa de falar. E o último, não se precipite na sua comunicação. Vou falar o último e eu quero terminar com um exemplo. Imagine você, um homem, um marido, ele fala assim, eu aprendi, a gente tem uma vida tão corrida, tem tantas coisas acontecendo, a gente vai marcar na agenda quando a gente vai fazer sexo. Aí vira para a mulher e fala assim, mulher, amanhã, 8 horas, vou chegar do trabalho, tomar um banho, vou me preparar, então já prepara tudo, tá? A cama,
aquela roupa top, já prepara porque a gente vai ter uma noite e uma noite é nossa. A mulher fica toda empolgada. Aí chega no dia seguinte, das 6 horas da tarde, ela já está preparando tudo empolgada. Das 7h30, ela já está desesperada, esse homem não chegou. Não mandou nenhuma mensagem. Dá 8 horas, ela fala assim, não é possível, começa a ligar, mandar mensagem e nenhuma resposta. 9 horas da noite, ela já está se descabelando. Às vezes ela já está chorando em cima da cama. 10 horas da noite, 10h30, o cara chega. É como se ela pegasse uma faca para matar ele, né? Ele chega e ela já vai na porta assim, ó. Eu vou dar uma chance dele se explicar. Se você não fala, você pensa. Aí, ela vem, ele entra, cabisbaixo, balança a cabeça. O que aconteceu? E ele fala, amor, você me perdoa. 6 horas eu peguei o ônibus. No segundo ponto, 3 assaltantes entraram no ônibus. Pegaram todos os celulares, não deu tempo de te mandar mensagem. A polícia foi acionada, correram atrás dos assaltantes, deu como flagrante e o ônibus inteiro teve que ir para a delegacia. E foi prestando queixa um por um. E adivinha, eu fui um dos últimos. Sem telefone, um dos últimos e sem dinheiro. Sabe o que aconteceu? Por causa de uma alma caridosa que me emprestou o dinheiro, eu consegui, vir e chegar agora. Aí ela fala o quê? Ai, amor, que bom, você tá bem, tava tão preocupada. Não se precipite, porque tem muitos relacionamentos, tem muitas discussões que a pessoa acha que sabe o que está acontecendo. Ela acha que sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Ela acha que sabe a situação que a pessoa passou. Ela acha. E muitas vezes a gente está olhando para a gente como vítima. Mas se a gente se colocar no lugar do outro e a gente dá oportunidade para o outro falar e ouvir, muitas brigas, muitas discussões seriam evitadas. Entenda isso. Para você não se precipitar, você precisa controlar as suas emoções. Porque é incrível como a pessoa não responde mensagem, a pessoa não me liga de volta, a pessoa chegou atrasada, a pessoa fez alguma coisa, a pessoa parou de me seguir no Instagram. É incrível como a gente tem a capacidade de pensar mal dos outros, sem ao menos ir lá e perguntar o que aconteceu e dar a oportunidade dela se explicar. E eu sei disso porque já fizeram isso com a gente. Já fizeram com a gente. Então o mínimo que a gente precisa entender é: nós precisamos entender primeiro o que a pessoa está passando, o contexto da vida da pessoa, o que a pessoa está pensando, para a gente depois comunicar. Sabe, eu ia terminar com isso, mas Deus colocou algo no meu coração. Posso te dar mais um exemplo? Só mais um? Posso? A gente no primeiro ano de casamento, a gente brigava muito. E eu não entendi o que passava na cabeça da Carol. Essa mulher é doida. Você já ouviu isso de algum homem? Um homem falando, essa mulher é doida. Não, você é louca. Primeiro ano de casamento, eu falei assim, não é possível. Eu não entendo essa mulher. E a gente estava brigando bastante. E chegou um momento que eu estava brigando e eu comecei a ficar quieto. E eu ficava quieto e eu percebi que piorava. A primeira estratégia foi falar, não deu certo. A segunda estratégia foi ficar quieto, não deu certo. Aí eu pirei, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, brigando com ela, vamos fazer o seguinte, eu não sei o que fazer. Eu não sei de verdade, eu fiquei quieto e não deu certo, eu falei e não deu certo. Me explica, o que você quer? Ela falou pra mim, teve a cara de pau, falar pra mim assim, o que eu mais quero nesse momento é um abraço seu. Eu tô nervosa, eu fico assim porque eu fico insegura, porque eu não sei o que fazer, e essa maneira que eu faço, o que eu quero é um abraço seu.
E eu falei assim, que absurdo. A mulher tá brigando comigo. E eu tenho que ir lá e abraçar ela para acabar a briga? Ela, Mas mulheres, vocês vão entender. No momento de briga, no momento que você está atacando as coisas, no momento que você está batendo panela, no momento que você está estressada, é o momento que você mais precisa de segurança. Eu falo de segurança por causa disso, porque na próxima briga que a gente teve, gente, eu sou muito racional. Ela brigando e eu assim, eu tenho que abraçar ela. Ela falando, eu falei assim, por que eu tenho que abraçar ela? E ela não vem me abraçar. A gente, no meio da briga assim, eu falava uma coisa, ela falava outras coisas e tal. Eu falei, eu vou testar. Espírito Santo, vou testar. Então vou lá. Aí do nada eu levantei. Na hora que eu levantei, sabe o que aconteceu? Eu tive uma frustração. Porque eu abracei e essa mulher, ao invés de cair nos meus braços e falar, ai que lindo, ela tentou sair. Aí eu falei assim, eu conversei com ela, ela falou o que era para fazer, eu tô abraçando ela, ela ainda quer sair, aí eu apertei ela mais forte. Na hora que eu apertei, aí ela se derreteu, chorando, e a gente se abraçou e a briga acabou. Aí eu falei assim, rapaz, não é que funciona? Tivemos uma outra briga. Na hora que teve a outra briga, eu falei assim, eu já fui a última vez, eu não vou agora. O ego fala mais forte. O orgulho fala mais forte. Eu não vou. Por que eu que tenho que abraçar ela e eu por dentro brigando assim, ó? Por quê? Não. Eu não vou, não. Até que sempre eu tinha que fazer isso. Vai lá abraçar ela. Abraçar. Porque a comunicação tem a ver mais com o outro do que com a gente. Para você se comunicar melhor, vou falar de coração. Você não pode ser orgulhoso. O orgulhoso só pensa em si. O orgulhoso só se acha vítima. O orgulhoso acha que tem tudo a ver com ele e não sabe nem o que está acontecendo com o outro. O orgulhoso tem muito ruído na sua comunicação. O orgulhoso, ele está em busca de mostrar que ele sabe tudo, que ele é bom e resolver os problemas dos outros para quê? Para no final mostrar que ele é o cara. O orgulhoso, ele não sabe se comunicar bem, mas o humilde, ele entende que mais importante é essa pessoa ser acessada para depois a gente conversar bem e ela ter uma transformação e eu poder ajudar ela de alguma forma do que a gente continuar brigando. Vou te falar, até hoje eu não quero abraçar a Carol. E com certeza, durante muitos anos eu não vou querer abraçar a Carol. Ela é brava, ela briga, ela fala, ela é isso. Mas eu aprendi que ela precisa de segurança. Eu aprendi que eu preciso falar. Eu vou te falar, é difícil. É difícil. É difícil. Não é fácil para mim, não é fácil para ela. A gente está aprendendo. E tudo isso que eu estou te falando aqui, nessa pregação, muito tem a ver de coisas que eu aprendi e de coisas que eu ainda estou aprendendo na prática. Porque uma coisa é você saber, a outra coisa é você pegar os seus sentimentos, jogar ele para dentro e falar assim, o mais importante é ela, o mais importante é a ovelha, eu preciso ouvir até o final, eu preciso entender o contexto, eu preciso fazer uma pergunta para ele para saber se ele está comigo, eu acho que eu estou colocando muito sal nele, pouco sal nela. É muito difícil, porque tem a ver com o outro e não com a gente. Fique de pé nesse momento. Que os nossos relacionamentos